Bom, quando a gente fala, do tema do anticristo, você tem que tomar algumas ressalvas. Primeiro delas contra o sensacionalismo, o achismo, a teologia de almanaque ou a exegese de jornal. O que que eu chamo de exegese de jornal? É quando você pega o texto bíblico e pega a revista Veja, ou o Estado de São Paulo, ou a Time, e aí fica comparando: "Olha, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu". Não é assim que se estuda a Bíblia Sagrada. A segunda ressalva que você deve ter é o respeito que se tem contra qualquer o respeito que deve se ter com relação a qualquer outra agremiação religiosa. Às vezes há muito a tendência de falar assim, o anticristo é sempre dos outros, e eu sou do grupo dos heróis, né, ou sempre é o outro. Em terceiro lugar, você tem que analisar o Apocalipse também à luz da época, do tempo. E em último lugar, lembrando que não podemos fazer nenhuma marcação de data para o juízo final, para a volta de Jesus. Ainda que tenhamos questões ambientais, sociais, econômicas, que o anticristo está ligado com a economia também, para dizer: estamos vivendo tempos sombrios que parecem muito com os últimos tempos, mas não podemos jamais marcar qualquer data no calendário, porque Deus não nos autorizou isso. Pois bem, a partir desses preâmbulos, quem seria o anticristo? O anticristo será um personagem que surge de uma apostasia do próprio cristianismo. Talvez a palavra apostasia possa não ser tão de domínio comum das pessoas que estão fora do ambiente religioso. Eu vou explicar. Apostasia é uma palavra grega. Apostasia, em grego, significa separação, ruptura, quebra de aliança, quebra de acordo, traição. E o apóstolo Paulo falou que antes da vinda de Cristo, que aconteceria a grande apostasia no meio do povo de Deus. E que essa grande apostasia é que revelaria o filho da perdição, que se assenta sobre o santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos pensam: poxa, se ele se assenta sobre o santuário, ele se assenta sobre o templo fica em Jerusalém, então o anticristo é alguém que vai construir o templo. Não. A palavra santuário, que é usada por Paulo ali, naos, é diferente da palavra templo, que aparece referindo-se ao templo de Jerusalém, que seria hieros, tá certo? Então, Paulo não está falando de um templo em Jerusalém. Jesus falou que aquele templo não seria novamente reconstruído. Se um anticristo reconstruir um templo em Jerusalém, Jesus virou mentiroso, porque ele falou que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo não será novamente reconstruído. Então, o santuário de Deus tem que ser a própria igreja, o povo de Deus. E o anticristo tem que ser uma figura apóstata. Com isso, eu já elimino vários candidatos. O anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um ateu, não pode ser um comunista. Por qual razão? Bom, simples. A matemática é fácil de fazer. Para você ser um morto, qual é o pré-requisito? Um dia ter vivido. Para você ser um divorciado, o pré-requisito é um dia ter sido casado. Para ser um adúltero, o pré-requisito é um dia você foi fiel. Para ser um apóstata, um dia você tem que ter sido um cristão genuíno. Correto? Então, tem que ser alguém do meio do cristianismo. Agora, antes que eu aponte, será um papa, será um líder protestante, será um líder batista, adventista, eu tenho que entender o seguinte: com a dor que, sendo alguém que sai do meio cristão, isso deve me doer tanto quanto ter um filho, um primo ou um tio que eu tanto amo na Cracolândia. Existem duas maneiras de abordar o tema da Cracolândia, eu uso apenas como ilustração do que eu quero dizer. Você pode abordar o tema sem nenhum sentimento envolvido. Aí é um bando de vagabundo, aí você tem que chegar lá e acabar com aquele negócio mesmo. A prefeitura tem que limpar aquilo ali, onde você só vê rostos cadavéricos de pessoas das quais você não nutre a menor simpatia. Agora, o dia que você tem alguém que você ama muito ali, vítima das drogas, você vê a Cracolândia de uma maneira um pouco diferente. Se eu entender o cristianismo como um todo, e não apenas como o CNPJ da igreja que eu frequento, qualquer escândalo dentro do cristianismo vai me doer como se fosse um escândalo na família. O programa de vocês, o podcast, chama-se Irmãos Dias, porque eu presumo que vocês valorizam a família. Ou seja, se alguém da família de vocês faz alguma coisa errada, a dor é muito grande. A vergonha é para toda a família Dias e não apenas para aquele que errou. Agora, se é o filho da vizinha, é um vagabundo aquele rapaz lá. Então, o cristianismo deve ser encarado por mim como uma grande família, constituída de pessoas que frequentam a minha igreja, o meu CNPJ, e pessoas que frequentam outras igrejas, ou alguns que talvez não frequentam igreja nenhuma, mas somos todos cristãos.
qualquer escândalo, qualquer apostasia, qualquer líder que se levante, poxa, que pena, é o meu irmão que fez uma coisa errada. Aí eu vou ter uma visão do Apocalipse diferente. Por exemplo, se o anticristo for um líder, um papa, por exemplo, eu não falo, bem feito os católicos, que pena que um cristão que deveria estar honrando o nome de Cristo vai levantar assim. É uma maneira respeitosa de apontar a possibilidade da profecia, sem nenhum fanismo ou arrogância, falando assim, pois é, tá vendo? É da sua igreja, ó, não é da minha. Aí não, nós não estaremos interpretando como Jesus falou, pedindo a unidade dos crentes. Não.